Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o uso da hidrocortisona, né? Então, do corticoide na síndrome de Prader-Willi. Por que a gente precisa fazer o uso e quais os momentos, tá? Que podemos usar. Então, só para lembrar, a síndrome de Prader-Willi tem uma alteração no hipotálamo. O hipotálamo é a região do cérebro que controla a maioria dos hormônios, a produção dos outros hormônios do corpo. Então, especificamente para o cortisol, o hipotálamo ele produz um outro hormônio que é o ACTH, e o ACTH ele vai lá na glândula adrenal. A glândula adrenal é uma glândulazinha que fica bem pequenininha, que fica em cima do rim. Então ele vai até lá, estimula essa glândula a produzir alguns hormônios, dentre eles, e o mais importante, digamos aqui na nossa conversa, é o cortisol. Então, como essas crianças podem ter várias alterações hormonais, o cortisol é também um dos hormônios que pode faltar. Qual é o problema? O problema é que a gente não consegue avaliar com certeza, porque os testes são complicados de fazer e na prática não é muito viável, avaliar quais são as crianças que têm também falta do cortisol e aquelas que não têm. Como a gente não consegue fazer essa avaliação, a gente supõe que todas as crianças com a síndrome, têm uma chance de ter a deficiência de cortisol e por isso precisa fazer a reposição do cortisol nos momentos de estresse. Então, só para lembrar, em 2008, um grupo holandês, que é um grupo que usa o cortisol com uma certa experiência, eles fizeram uma avaliação de 25 crianças que tinham em torno de 10 anos de idade. E nesse estudo, eles avaliaram e eles chegaram à conclusão que 60% das crianças tinham deficiência de cortisol, ou seja, um número bastante grande. O problema é que outros estudos foram feitos também avaliando essa questão do cortisol e não encontraram a mesma frequência. Tem estudo que não encontrou nada, tem estudo que encontrou 7% de deficiência de cortisol. Então, ou seja, ainda existe muita dúvida se realmente a deficiência de cortisol ela é tão frequente ou pouco frequente. Mas enquanto existe essa dúvida, a gente opta por considerar que a falta de cortisol ela existe e a gente opta por tratar. Por quê? A falta do cortisol pode colocar principalmente nos momentos mais difíceis, colocar a vida em risco. Então, o cortisol, nos momentos de estresse, em que a criança está doente, que a criança está internada, em que a criança está com infecção, ele ajuda a regular a pressão, ele ajuda a regular os batimentos do coração. Então, ele tem um papel muito importante, é como se a gente estivesse dando uma gasolina para o carro andar numa subida, que está difícil. Neste momento, se a criança tem falta desse cortisol e a gente não dá, a recuperação é muito mais complicada. E acha-se que a mortalidade aumentada nas crianças com a síndrome pode estar relacionada à falta do cortisol. Então, esse é um hormônio que a gente tem que ficar bastante atento. Mas também dar em excesso é ruim, porque o que os estudos mostram? Que as crianças que têm a síndrome, elas não têm no dia a dia, quando estão bem, elas não têm falta do hormônio de cortisol. Quando a gente dosa aquele cortisol pela manhã, a gente vê que a maioria das crianças tem cortisol normal. O que se provou é que nesses momentos de estresse, a glândula adrenal dessas crianças, sob um estímulo muito baixo do ACTH, não consegue uma produção adequada, uma produção maior para sair daquela situação de estresse. É por isso que a gente repõe somente nos momentos de estresse. A notícia boa é que esse mesmo grupo que avaliou essas crianças em 2008, avaliou recentemente, no ano passado, eles publicaram um artigo em adultos. E o que eles mostraram? Que a deficiência de cortisol em adultos, ela não existe praticamente. Então, é um índice bem baixo, tá? É lógico que tem adulto que tem deficiência de cortisol, sim, mas a maioria não tem. Então, a gente fica mais preocupada com a reposição de cortisol nos bebês e nas crianças. Tem adulto que tem, porque já foi comprovado que realmente tem quando era criança ou que era adolescente, muitos inclusive têm comprovação, né, por exames. E como que a gente comprova? Não é pela medida do cortisol basal. Teriam que fazer os testes, mas uma maneira indireta seria medir o cortisol, principalmente naqueles momentos em que a criança está doente, está com infecção, está internada, está sob estresse. Nesse momento, o nível de cortisol ele tem que ser alto. Se nesse momento o cortisol vem baixo, a criança tem que receber cortisol.
Então, algumas crianças que já têm um diagnóstico e conseguiram fazer essa comprovação vão precisar receber, muitas delas até diariamente, mas vão precisar receber e possivelmente quando forem adultos também vão ter que continuar recebendo. Mas aquelas crianças que não têm comprovação e chegaram na fase adulta, já passaram por cirurgia, já passaram por estresse e nunca tiveram nada, muito possivelmente não vão ter. E a questão de dar o cortisol para o adulto é um pouco mais complicado, porque normalmente nessa fase eles já estão mais obesos. O cortisol ele pode acelerar o ganho de peso, ele pode aumentar a pressão, pode piorar o diabetes. Então a gente evita dar o cortisol em excesso, principalmente para os adultos. Então nos adultos seria muito interessante ter certeza se eles têm ou não a deficiência para dar somente para aqueles que realmente precisam, tá? Então, a carta de corticoterapia, ela depende do peso. Então, a dose que a criança vai receber de hidrocortisona nesses momentos vai depender do peso. É por isso que a gente pede para vocês andarem com essa carta de corticoterapia. Porque quem vai decidir se vai precisar ou não é o médico que vai atender depois de ler essas recomendações que estão falando que essas crianças podem ter deficiência de cortisol. E com aquela carta, com aquelas recomendações, ele vai calcular a dose e vai aplicar. Eu sei que muitas de vocês às vezes ficam perdidas quando internam as crianças, porque muitos médicos às vezes não sabem da síndrome, então por isso que a gente pede, levem o cartão de corticoterapia e o livrinho de alertas, tá? Mostrem para o médico que vai atender, e se ele avaliar que a criança está em um estado mais grave, está em estresse, lá tá escrito que é para fazer a recomendação, o corticoide, tá? A hidrocortisona, e aí ele deve se fazer. Espero que eu tenha clareado um pouco essas questões. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar e-mails aí para a associação, tirando as dúvidas, que depois eu respondo todos, tá bom? Um abraço a todos.